Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, né, irmãos? Aleluia. Tem nos concedido essa rica oportunidade de podermos estar adorando, bendizendo o nome dele, porque o Senhor, ele é digno de toda honra, de toda glória, né, irmãos? Aleluia. E fico feliz pela vida dos irmãos, louvado seja Deus. Como a palavra nos diz, o quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, quero ser bem breve. Peço aos irmãos, encarecidamente, que abram as vossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 2, para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas aquele que guarda as suas palavras, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamentos novo, mas o mandamento antigo, que diz, desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e vem-vos, porque vive, e nele é em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em treva. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nela não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão, este está em treva, e anda em treva, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-os porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-os porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo aquele
todo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Somente até aí, os irmãos podem se assentar, louvar o Senhor com as palmas, em nome de Jesus. Amém? Senhor maravilhoso, Deus, seja com cada um de nós, Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Amados irmãos, louvado seja Deus. A palavra de Deus nesta noite, louvado seja Deus. Ela me chama muita atenção desde o início desse culto. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele veio trazendo na palavra inicial uma exortação ao celebrar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E pelos louvores entoados pelos irmãos, louvado seja Deus. O Senhor Jesus também já vem trazendo para nós, louvado seja Deus, que nós devemos, ao louvar ao Senhor, se quisermos, louvado seja Deus, morar no céu com Ele, nós devemos andar com o Senhor Jesus, louvado seja Deus, para nós podermos morar no céu um dia com Ele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados irmãos, a palavra do Senhor nesta noite, ela nos chama uma atenção, louvado seja Deus, a observação dos mandamentos do Senhor. Aleluia. Mediante o que eu acabei de falar aqui na direção do Senhor, louvado seja Deus, a palavra de Deus, ela nos chama uma atenção, porque aqueles que não obedecer os mandamentos do Senhor, não vai obter esta oportunidade de morar no céu de luz, no céu de glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqueles também, irmãos, que não amam os seus irmãos, a palavra é bem clara, que também não herdará o céu de glória. Porque a palavra de Deus, ela traz para nós dois mandamentos mais importantes da palavra da Sagrada Escritura. Um é amar a Deus acima de todas as coisas, e o outro é amar o próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. É preciso nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, irmãos. É preciso nós amarmos a Deus acima de qualquer coisa neste mundo, louvado seja Deus. Glória a Deus. E depois amarmos o próximo como a nós mesmos. Aleluia. O que é amar o próximo como a nós mesmos? Nós estamos buscando a nossa salvação no Senhor. É nós também tentar passar para os nossos irmãos que eles precisam também andar sincero com o Senhor, em santidade com o Senhor, para morarmos juntos no céu de glória. Louvado seja Deus. É preciso nós passarmos para os nossos irmãos tudo aquilo que nós temos praticado na palavra do Senhor, para que Ele faça o mesmo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, se nós meditarmos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela nos traz uma visão que nós devemos ser imitadores, louvado seja Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele disse isso, ele disse ser imitadores de Cristo Jesus, porque o Senhor, Ele é reto, Ele é justo, Ele é verdadeiro, e nele não há mentira, louvado seja Deus. Mas a palavra que nós acabamos de meditar, se nós formos meditar no que foi dito agora, nós entendemos que o Senhor traz para nós que nós devemos ser separados deste mundo cruel, deste mundo mau, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se nós entendermos o que o Senhor quer dizer para nós nesta noite, se nós abrirmos a nossa mente, o nosso entendimento, o Senhor Jesus, uma certa feita nesta palavra, Ele disse que nem todos que eram nascidos de Deus, Ele é de Deus. Louvado seja Deus.
porque muitos amaram as obras das trevas, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que os homens amaram mais as obras das trevas do que as obras da luz, louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela diz que são poucos que herdarão o reino do céu. Por que poucos, irmãos? Porque são poucos que querem negar este mundo mal, é poucos que querem negar o pecado, é poucos que querem se arrepender dos seus maus caminhos e converter ao Senhor Jesus. E sem conversão não há salvação. É preciso converter ao Senhor para poder obter salvação de vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, glória a Deus. Bendito é o nome do Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aquele que medita na palavra, irmãos, ele é sábio. A Bíblia diz que muitos erram por falta de conhecimento, erras por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se esse povo que está perecendo tivesse lendo a palavra do Senhor, eles iam sentir a presença de Deus, ia se converter ao Senhor, ia se converter dos seus maus caminhos e procurar endireitar as suas veredas. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados irmãos, mas nós não conseguimos isso sozinhos. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Mas para ter a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos pegar aquilo que Deus nos deu, o nosso livre-arbítrio, e colocar ele na palavra do Senhor, colocar ele na presença do Senhor, andar com o Senhor Jesus, como já foi louvado aqui nesta noite, para atingirmos a coroa de glória. Precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, como já foi dito aqui nesta noite, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Louvado seja Deus. Não há outro fora do Senhor. Há outros, mas são caminhos tortuosos, que diz a palavra de Deus. São caminhos que perdições, que o fim deles são a morte. Louvado seja Deus. Aonde aqueles que andar neste caminho escutará aquela palavra: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas aqueles que andarem no caminho do Senhor vai ouvir aquela palavra: vinde bendito de meu Pai, desfrutar daquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele esteve aqui uma certa vez. Louvado seja Deus. Ele se entregou, morreu ali na cruz do Calvário para padecer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, levou sobre si as nossas dores. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ele, ao terceiro dia, ressuscitou, e ele subiu e está no trono firmado ao lado do Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, mas a palavra do Senhor Jesus, ela nos revela que o Senhor Jesus ainda voltará mais uma vez, para buscar uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que se entregarem ao Senhor, que se lavar as vestiduras no Senhor, louvado seja Deus. Entrar debaixo da fonte da vida e deixar o Senhor o lavar, louvado seja Deus. Esse receberá, louvado seja Deus, uma mesa preparada pelo Senhor, louvado seja Deus. Aquela qual chama a boda dos cordeiros, louvado seja Deus. O esposo vai vir buscar a noiva, louvado seja Deus. Mas precisamos estar preparados, irmãos, para receber o Senhor, louvado seja Deus. Estamos preparando todos os dias, louvado seja Deus, mas precisamos estar vigilantes e apercebidos, irmãos, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir, louvado seja Deus. Aqueles que debrecha, mesmo estando firme na presença do Senhor, precisa vigiar mais ainda, porque ele não quer o que estão na mão dele, ele quer tirar aqueles que estão buscando ser salvo no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por isso nós precisamos cada dia mais,
louvado seja Deus. Todos os minutos, todos os momentos da nossa vida, está vigilante, louvado seja Deus, para que nós não venhamos errar mais contra o Senhor, porque nós já erramos muito contra o Senhor, louvado seja Deus. Não quero dizer que não temos pecado, todos nós temos pecado, porque aquele que disser que não tem pecado, ele já está pecando, louvado seja Deus. Mas nós estamos nos consertando diante do Senhor e nos preparando para entrar no céu de glória, louvado seja Deus. E se nós estivermos preparando todos os dias, vigilante, louvado seja Deus, não é igual muitos fazem, irmãos. Muitos têm pecado relaxadamente, achando que vai conseguir o perdão do Senhor no último dia, louvado seja Deus, mas não vai ser dessa maneira, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é justo, Ele tem avisado, Ele tem alertado o seu povo, Ele veio para fazer um concerto com Israel, louvado seja Deus. A palavra de Deus que hoje nós somos os israelitas de hoje, louvado seja Deus. É por isso que o Senhor tem trago a nós o conserto da nossa vida diante dele, porque a Bíblia diz que o Senhor fala que Ele não quer que ninguém se perca, louvado seja Deus. Mas o homem, na sua própria ignorância, estão perdendo a salvação de bobeira, louvado seja Deus. Mas aqueles que têm ouvido a palavra do Senhor e têm dado ouvido à palavra do Senhor, louvado seja Deus, com toda certeza eu garanto a bênção do Senhor na vida de cada um, porque o Senhor, Ele é justo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, Ele está por todos os lados. O Senhor conhece o homem por dentro e conhece o homem por fora. O Senhor sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele sonda os rins e os corações, louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor diz que a palavra dele é hábita para definir as intenções de pensamento, louvado seja Deus. O homem, ele vai, irmãos, aonde o ser humano comum não vai, porque ele é Deus, irmãos, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, Ele é em espírito e Ele é em verdade, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, Ele entra no íntimo do homem, louvado seja Deus. Ele sabe o que o coração do homem sente, louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela diz que é para nós tomarmos um cuidado com o nosso coração, porque dele procede a saída da vida, louvado seja Deus. Mas também temos que tomar um certo cuidado, porque a palavra diz que o coração do homem, ele é mais enganoso do que todas as coisas. O coração do homem, se ele for enganoso, ele pode levar o homem à perdição e perder a salvação da sua alma. Aleluia. Mas se o coração do homem estiver voltado para o Espírito de Deus, como diz a tua palavra, que é para nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Estes são bem-aventurados no Senhor. Este coração, ele pode ter tempestade, pode tentar se assolar, mas ele é feliz, porque ele sabe que ele está adorando um Deus verdadeiro, um Deus que ressuscitou de entre os mortos, e ele sabe que é um Deus que vai buscar ele naquele grande dia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Vale a pena, irmãos, nós nos separar deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nos diz. Aleluia. Isso é um alerta para que nós possamos cada dia mais nos firmar no Senhor, buscar cada vez mais a santidade no Senhor, andar como o Senhor andou, santificando a vida, pregando o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo, a mão, ele não muda, ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que passará geração e geração, mas a palavra do Senhor não há de passar. Ela permanece a mesma. O mesmo mandamento que foi dado no passado para Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, para qualquer um outro do passado, ele é para nós no dia de hoje. Aleluia. E ele ainda diz que ele veio renovado pela vinda do Senhor Jesus. Ele próprio trouxe o Evangelho para o povo, louvado seja Deus. Uma pena que muitos o rejeitaram, louvado seja Deus. Mas aqueles que o aceitaram foram considerados como filho de Deus, porque aceitaram o unigênito do Senhor, de Deus, louvado seja Deus.
Deus. Aceitaram o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Por isso esses foram considerados como filhos. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. E por remissão dos nossos pecados, porque nós confiamos na palavra, irmãos. Nós ouvimos falar desse Jesus, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza, que Ele tem poder para perdoar pecado, e sem Ele não há salvação. Aleluia. Ele é a única ponte, o único caminho que leva o homem até Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E Ele ainda diz mais para nós: o que pedis, peça em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. O que pedis, peça em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. É no nome do Senhor Jesus, tá, irmãos? Porque Ele é o unigênito, Ele pagou o preço, a Ele foi dado toda a honra, toda a glória e todo o poder. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia. Não há outro mediador, não há outro que possa levar o ser humano até o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Glória Se a tem Deus. algum outro, seja considerado como anátema, porque ele é mentiroso, ele é enganoso. Aleluia. Ele veio para enganar. Temos que tomar cuidado com os anticristos, porque eles estão aí, louvado seja Deus, enganando aqueles que têm buscado com sinceridade. Tem muitos que estão enganando, levando as pessoas que era para estar no caminho do Senhor Jesus a um outro caminho, ao caminho da vaidade, ao caminho das riquezas aqui humanas da terra, aonde qual um dia vai ser tudo consumado. Aleluia. A palavra de Deus diz para nós, irmãos, que não ficará pedra sobre pedra nessa terra. Será tudo consumado. O Senhor Jesus vai destruir tudo, louvado seja Deus. A única coisa que vai sair dessa terra é as almas, louvado seja Deus. E algumas para a salvação, e algumas vai ser condenada porque desobedeceram a palavra de Deus. Alguns vão ser condenados porque foram mentirosos, falaram que estavam com Deus, mas estavam mentindo, diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Serão condenados. Mas aqueles que estiverem andando na verdadeira videira, no verdadeiro Senhor Jesus, que é esse aqui, qual nós estamos pregando, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, louvado seja Deus. Graças a Deus. Esses Aleluia. serão salvos no Senhor Jesus se permanecer, louvado seja Deus. Por isso temos que permanecer, irmãos, a carreira qual está proposta. Nós não podemos desistir enquanto estiver nessa terra. A Bíblia diz que nós teremos aflições, mas o Senhor manda nós ter bom ânimo, porque Ele venceu, e no Senhor nós também venceremos. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Louvado seja Deus. Eu agradeço a rica oportunidade. Louvado seja Deus.